Já imaginou uma história onde crianças caem sozinhas em uma ilha paradisíaca e se transformam em assassinas selvagens? E as perguntou também como, em pleno século XXI, as grandes nações, ainda entram em guerras, como estamos vendo entre Irã, Israel e Estados Unidos. Nesse vídeo eu vou comentar tanto a obra O Senhor das Moscas, de William Gold, e a relação desta obra, da filosofia em torno desta obra, com as guerras que nós presenciamos ainda agora em 2025. O livro O Senhor das Moscas, de William Gold, é um dos grandes clássicos da literatura inglesa, principalmente do século XX, né? Ele foi escrito ali no decorrer da Guerra Fria pelo William, que chegou a servir no exército britânico e que tem uma visão muito pessimista sobre a humanidade, pessimista sobre a condição humana. E ele coloca tudo isso no livro em uma história que se passa o tempo todo numa ilha paradisíaca, onde crianças caíram, né, várias crianças em idade escolar caíram ali em um acidente aéreo em que só elas sobreviveram, sem nenhum adulto por perto, e passam a ter que se organizar entre elas para viver um mundo minimamente, para ter o mínimo de chances de sobrevivência, para conseguir se manterem vivos até um possível resgate chegar. Só que tudo isso descamba muito rápido, né? Então, no início, a gente tem essa organização sendo feita e tendo algum tipo de êxito, mas ela vai, aos poucos, gradativamente, sendo jogada por terra. E aí nós temos alguns personagens que são muito relevantes para essa história, como o Jack, né, que é o menino que se torna um líder em um primeiro momento e tenta manter a organização, tenta manter a civilização, a civilidade daqueles garotos. Temos o Ralph, que é o menino que é rejeitado, que é desprezado pela maioria dos garotos, mas que é claramente o mais inteligente, o mais perspicaz e mais racional, e está ali por trás de Jack, dando as diretrizes do que ele deve fazer para manter a civilização. E temos o Jack, que representa o oposto do que o Ralph representa, né? O Jack representa a tirania, o Jack representa a selvageria, é aquele cara que não quer lidar com as regras do jogo, é aquele cara que quer desprezar todos os códigos de conduta, toda a civilidade que foi instaurada e partir para o tudo ou nada, partir para a força, partir para a tentativa de domínio dos seus companheiros. E a partir dessa história, o William Gold vai mostrando que o mal ele não está em um mundo externo, né? Ele não é um ente separado de nós. Na verdade, ele está dentro de nós. Na verdade, ele faz parte da nossa condição, está sempre à nossa espreita e pode ser colocado para fora a qualquer momento. No mínimo sinal de fragilidade, no mínimo sinal de perca do nosso contrato social, esse mal ele se instaura e ele vem à tona de uma forma incontrolável. Isso vai ao encontro justamente da filosofia de Thomas Hobbes, né, que é aquele filósofo que fala sobre o contrato social, sobre o homem ser o lobo do homem. Então, na ausência de um Estado, na ausência de uma entidade reguladora, de todos os homens se unirem por um propósito comum, que é doar a parte dos seus direitos, doar o uso da força para o Estado, e assim todos eles viverem com um mínimo de harmonia. Na ausência de tudo isso, a gente descamba para a selvageria, a gente descamba para uma coisa completamente desenfreada, de busca pelo maior poder possível individualmente, em que cada um toma as rédeas dos seus próprios interesses e ninguém se importa com o outro. No caso de O Senhor das Moscas, aquela sociedade frágil criada por Ralph se destrói justamente quando a gente tem a perca do Estado, né? Quando há uma cisão entre os garotos comandados por Ralph e os garotos que partem para a selvageria de Jack.
Quando isso acontece, não tem mais como lidar com a barbárie. A barbárie se instala e começa a se sobrepor aos interesses daqueles que ainda continuavam tentando manter alguma civilização. E aí, se olhamos para o conflito entre Israel e agora Estados Unidos contra o Irã, a gente tem algumas premissas que convergem com as premissas colocadas no livro por William Gold e em outras muitas histórias. Então a gente tem a falta de domínio. Claro que essa guerra tem suas características singulares, tem a ver com dominação, tem a ver com rivalidades históricas, tem a ver com conflitos nucleares, com a tentativa de impedir um avanço nuclear de outros estados e manter um poder absoluto só nas mãos de poucos estados que são aliados entre si, mas algumas características genéricas podem ser também analisadas à luz do que nós estamos falando até então. Então, quando a civilização falha em oferecer segurança, os líderes como Jack, que tentam governar pela força, que tentam dominar tudo ao seu redor e que tentam instalar um sistema de barbárie, eles acabam vencendo, acabam tendo muito mais espaço. E é o que a gente está vendo de certa forma. A humanidade, depois de um tempo muito pacífico, desde o final da Guerra Mundial, em que alguns autores chegaram a declarar que a história havia acabado, o fim da história, a gente está vendo que as coisas estão começando a colapsar. As coisas estão começando a tomar um rumo diferente daquilo que imaginávamos há 10 anos, há 20 anos. E isso tem muito a ver com a falta de garantia da segurança. As pessoas não estão se sentindo mais tão convictas de que o mundo está seguro, de que o mundo é um lugar pacífico, de que seus países podem protegê-las de qualquer coisa. Essa segurança está cada vez mais frágil e isso é um caldeirão para o surgimento de líderes selvagens, de líderes que querem destruir todos os seus vizinhos. Então, assim como em Senhor das Moscas, o fogo, que era no primeiro momento utilizado como uma arma de esperança, de salvação, o Ralph colocou a fogueira como uma forma de chamar a atenção de possíveis navios ou aviões que passassem perto da ilha para perceber que existiam sobreviventes ali que precisavam ser resgatados. O fogo, depois no livro, se torna uma arma de destruição. Ele é utilizado por Ralph e por seus soldados como uma forma de perseguição ao Ralph e de extermínio de qualquer resto de civilidade. Da mesma forma, a gente está vendo que esse poder tão grande das potências do mundo civilizado está também se tornando uma forma de destruição da civilização. E outro filósofo que pode ser reclamado para a explicação e para uma análise tanto do livro como do conflito que estamos vivendo atualmente é o Schopenhauer, que versava muito bem sobre a vontade, sobre como a vontade ela tem uma preponderância sobre a razão e como, no final das contas, nós somos guiados apenas por esse instinto, por essa coisa natural, essa coisa selvagem que está dentro de nós. Ela sempre vence, no final das contas, com raras exceções. E, no final das contas, a guerra também pode ser explicada por isso. A guerra pode ser uma expressão da mais pura vontade humana, da vontade de destruição, da vontade de erradicação de povos, da vontade de se sobrepor à vontade dos outros e de acabar com qualquer tipo de harmonia entre os povos. Então a guerra, para Schopenhauer, pode ser vista como uma tentativa de triunfo da vontade de homens que estão seguindo seus instintos e que querem sempre mais, nunca estão satisfeitos, porque à medida que alcançam alguma vitória, essa vitória já não satisfaz mais e eles precisam alcançar outro obstáculo, eles precisam destruir outro país, eles precisam demarcar outro território para então se satisfazerem e assim por diante. Então, acho que essa reflexão pode ser muito bem utilizada para os nossos dias atuais. Acho que a leitura ela é muito proveitosa. Caso você não tenha lido, fica a indicação. É um livro
realmente arrebatador e que chega às vezes até ser incômodo, mas que vale muito a pena a leitura. Uma provocação de que será que a humanidade tem solução, né? Será que podemos sair desse labirinto de instinto, de vontade, de selvageria, de barbárie que nós nos colocamos? Porque, pelo menos para mim, parece que nós vivemos o tempo todo em um ciclo, né? A gente passa por alguns momentos de calmaria, de harmonia, mas logo alguma coisa, alguma pessoa, algum líder, algum país trata de desfazer essa harmonia e entrar em combustão com todo o mundo. Então, talvez nós não tenhamos tanta saída assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e nós nos vemos então no próximo. Até mais.